Seja muito bem-vindo ao Contínuo Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar sobre o batismo no Espírito Santo e em fogo. Por causa de que eu trago uma vez mais este assunto neste cantinho de reflexão teológica. Primeiro, porque a gente precisa sempre reafirmar aquilo que é escriturístico, isto é, que é realmente bíblico. Segundo, infelizmente, há pessoas que têm um entendimento equivocado em relação a esta temática. Desta forma, este vídeo vai surgir como uma oportunidade de auxiliar essas pessoas que têm um entendimento errôneo, primeiro, porque receberam um ensino que não é compatível com a palavra de Deus. Segundo, porque persiste no erro, muitas vezes sem se ater para o texto bíblico, porque a gente precisa evocar sempre que a Bíblia é a palavra de Deus e ela interpreta a si mesma. Vez ou outra, eu vejo pessoas evocando vários estudiosos, dizendo fulano de tal diz isto, Beltrano diz aquilo outro, para tentar legitimar uma interpretação quando, na verdade, não resiste ao texto e contexto. É por causa disso que eu faço sempre questão de apresentar o texto bíblico, quer em língua portuguesa, também em língua grega, numa referência ao koiné, que foi justamente utilizado na composição do Novo Testamento. Diante desses fatos mencionados, vamos ao texto. Vamos notar que, para uma interpretação saudável que faça jus ao texto bíblico, é necessário considerar todo o contexto. É bom que se diga que nos evangelhos só vai aparecer a expressão batismo no Espírito Santo 4 vezes. Nos evangelhos. Uma vez em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ver depois outras referências noutros textos bíblicos, que são pouquíssimos, mas vamos nos deter tão somente nos evangelhos. Em Mateus capítulo 3, lá no versículo 1, vai mostrar que João, o Batista, isto é, aquele que é o batizador, aquele que batiza, ele estava pregando numa região pouco habitada da Judéia, e ele tinha a incumbência de trazer uma mensagem da parte de Deus. E qual era a mensagem? De arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Há uma referência ao profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Note bem, é algo gritante, porque depois de 400 anos aproximadamente do silêncio da parte de Deus, que a gente chama de período interbíblico, Deus não estava no templo, porque o templo em Jerusalém era a casa de Deus. Mas Deus vai falar através de João, o batizador. Onde? No deserto. Nós sabemos alguns pormenores em relação às vestimentas especiais da parte do sacerdote. Mas João, como alguém chamado por Deus para ser o precursor de Jesus, preparar o caminho e adiante, ele tem vestes especiais. Os sacerdotes no templo, eles tinham uma iguaria, uma comida especial. E a comida de João o Batista também é diferenciada. Mas é algo gritante. Esperava-se que Deus falasse através dos sacerdotes, a partir do templo, porque lá era a casa de Deus. Mas Deus, de uma forma soberana, vai falar através de João Batista nessa região deserta. E o batismo proposto para João em termos de mensagem, a fim de pregar, é destinada não aos gentios, porque até então somente os gentios se batizavam. Por causa de quê? O batismo era um rito tanto de iniciação para fazer parte da religião judaica, mas também era um ritual de purificação.
os gentios eram imundos, cerimonialmente falando, e eles precisavam ser purificados. Acontece que João, o Batista, ele prega essa mensagem de arrependimento para os seus conterrâneos, para os judeus. Como assim? Nós somos filhos de Abraão. Nós pertencemos à aliança de Deus. Como esse negócio de arrepender? Pois bem, a gente pode prosseguir. Diz verso 4 a respeito da iguaria especial também da parte de João, também das vestes. Mas note que no 5 diz que toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão iam até João o Batista. Batista não é sobrenome, não é um nome composto, tipo Gustavo Luiz. Meu nome é Gustavo Luiz, porque o Luiz é um nome composto, Gustavo Luiz. Mas não é João Batista, conforme nós temos visto nos dias atuais. Aqui no Brasil, por exemplo, ali é João. O Batista, digamos assim, é uma alcunha, é um apelido. Isso mesmo, porque está se referindo João, aquele que batiza, ou ainda o batizador. Ok? A gente prossegue porque vinha pessoas de toda aquela vizinhança, aquelas cercanias, e por eles eram batizados no Rio Jordão, mediante aquela mensagem de arrependimento, confessando seus pecados. Pois bem, no versículo 7, e isso é essencial para entender. A gente precisa ver a multidão, ver as pessoas, o auditório. Mas vendo ele quem? João. João estava vendo muito dos fariseus e dos saduceus, que eram justamente religiosos, tinham alguns partidos, dois deles aqui representados, que vinham ao seu batismo, que era um batismo, repito, de arrependimento. E João viu que não havia sinceridade neles, que não havia arrependimento de pecados, que eles não estavam realmente sendo honestos diante de Deus, perante ele. E ele vai dizer algumas palavras bem duras, firmes. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não queirais dizer dentre de vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E é importante esse contexto imediato em relação ao versículo 11, porque o versículo 10 que antecede vai dizer: E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Está se referindo a quem? Havia uma multidão, algumas pessoas se batizavam porque se arrependiam de fato, mas vendo João Batista que aqueles religiosos não haviam se arrependido, vai dizer todas essas coisas que nós acabamos de narrar à luz da Bíblia. Quando diz aqui, pois que não produz bom fruto e é cortado e lançado no fogo, nós sabemos perfeitamente que é um elemento de juízo. Este é o contexto imediato, principalmente quando você lê Evangelho de João, capítulo 3, 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar-lhe as alparcas, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Vamos voltar para o contexto. Vamos focalizar. Havia uma multidão. Essa multidão era composta por pessoas que realmente se batizavam. Note que o versículo 6, 5 e 6 vai mostrar pessoas de diversas localidades daquelas cercanias vinham até eles, arrependidas, confessavam seus pecados, acatavam a orientação da parte de João, o batizador, e, portanto, desciam as águas batismais. Esse é o auditório, composto por pessoas arrependidas, mas também menciona dentro dessa multidão
os religiosos que não se arrependeram. E dentro desse contexto imediato, vai fazer menção a esse fogo, que é um elemento de juízo, de condenação. Logo, quando você lê o versículo de número 11, necessário é entender que Mateus está aqui focalizando uma multidão que tem pessoas, digamos, crentes e descrentes. Há duas, há dois grupos distintos dentro dessa multidão. Aqueles que se submetem ao batismo mediante arrependimento e aqueles que não se submetem ao batismo porque não se arrependeram verdadeiramente. O versículo 12 corrobora: a sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, ou seja, que não se apaga. Tanto o versículo 10 quanto o versículo 12, dentro desse contexto, está tudo muito amarradinho no versículo 11, vai deixar claro que aqui não se refere a um único batismo, batismo no Espírito Santo e em fogo. Pelo contrário, é batismo no Espírito Santo, que é uma imersão no Espírito daqueles que se arrependem, daqueles que confessam seus pecados, e o fogo, um batismo no fogo, é evidenciado por aquelas pessoas que não se arrependem e, portanto, são mergulhados no fogo, simbolizando assim o estado de condenação. Vamos a algumas ilações que não se sustentam quando a gente olha o texto e contexto de Mateus. Ah, porque esse fogo, na verdade, é purificador. Você precisa perguntar ao texto bíblico: que fogo é este? Qual é o símbolo? Notadamente, não está falando nada de purificação. O que o contexto menciona é justamente pessoas que não estavam se arrependendo dentro daquela multidão, que era justamente fariseus e saduceus. Versículo 10 deixa claro, que fala sobre aquela condenação ou juízo, caso eles permanecessem na mesma atitude, sem arrependimento, portanto. E o versículo 12 vai dizer a mesma coisa, porque esse é o contexto imediato. Desta maneira, você pegar um outro sentido de fogo na Bíblia e tentar colocar neste texto não é apenas insustentável, é uma aberração. Não tem lógica. Para se ter uma ideia, eu tenho algumas anotações. Somente na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto em no Novo Testamento, existe pelo menos 16 sentidos para o vocábulo fogo, conforme foi traduzido em nossa língua. E por que as pessoas só enxergam purificação aqui? Pega um outro sentido, dentro de um outro contexto, que não este, e quer impor uma ideia que não está presente no texto, mas que faz uma associação ao entendimento daquele. Isso não é bíblico, isso não é legítimo. Daí a importância da gente focar texto em contexto. A Bíblia vai interpretar a si mesma. Mas vamos prosseguir, porque quando a gente vai para os evangelhos, eu falei que aparece 4 vezes: batismo no Espírito Santo. Mas a expressão em fogo só vai aparecer 2 vezes. Repito, uma questão didática. Em Mateus, capítulo 3, diante de um auditório que é a multidão, nós temos dois grupos: crédulos e incrédulos. Tá bom? Guarde isso em mente. Vamos para o próximo texto, que é Mateus, porque vai mudar de figura. Digo que é Marcos. Marcos
ele vai começar a falar também sobre João, o batizador. A profecia de Isaías é citada no versículo 2, está sendo projetado o texto. Apareceu João Batista no versículo 4, no deserto, pregando o quê? Arrependimento. Para quê? Qual a finalidade? Remissão dos pecados. E vai dizer novamente: e saíram a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O que a gente vai observar aqui é que a ênfase de Marcos não é os saduceus e fariseus que não se arrependeram e que ouviram palavras duras da parte de João Batista, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ou da ira futura? Porque o foco de Marcos, observem, vou projetar os outros versículos. Não é aquele grupo de religiosos, aqueles dois grupos religiosos representados, mas o contexto é sempre as pessoas que estão confessando seus pecados, conforme o versículo de número 5, e foram até lá serem batizadas, porque ouviram a mensagem da parte de João, o batizador, que veio naturalmente da parte de Deus. Note que Marcos não fala sobre os fariseus e saduceus. E é justamente isto que chama atenção, porque mais adiante, quando ele fala sobre o batismo, ele diz, no verso 8, eu vos batizei, numa referência a João Batista, citando João Batista, eu vos batizei em água. Ele, numa referência a Jesus, porém vos batizará no Espírito Santo. Observou que Marcos não diz no Espírito Santo e em fogo? A razão está clara, porque ele está focando tão somente nas pessoas que eu chamei de crédulas, aquelas pessoas que são sinceras, que se arrependeram e que se submeteram ao rito batismal. Isto é, por demais, significativo, não pode ser ignorado, porque senão vai incorrer em erro. Mas vamos para o próximo texto. O próximo é o Evangelho de Lucas. Quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, vai acontecer a, a menção que é a mesma da parte de João Batista, mas quando ele se refere a uma multidão. Isso mesmo. Porque quando ele começa a falar sobre João o Batista, a gente precisa atentar para o auditório, uma vez mais. Porque o foco de Marcos era tão somente aquelas pessoas que estavam se arrependendo, e ele não menciona batismo no fogo para essas pessoas. Será que foi, será que foi um esquecimento? Pelo contrário, a gente vai observar que Marcos é criterioso, é um jovem que vai escrever e que é muito criterioso, muito rigoroso nas palavras, e ele não deixa, em hipótese alguma, passar sem falar estas coisas, e se fosse o caso, ele certamente colocaria. Mas quando a gente vai para o capítulo de número 3, observe no versículo, vamos voltar aqui para você se situar, versículo 3 em diante, vale a pena ler do versículo 1, mas eu vou aqui ganhar tempo, vou remir o tempo. Vai falar uma vez mais da multidão, né, aquelas pessoas que estavam vindo, o propósito, que era o batismo do arrependimento para a remissão de pecados, etc e tal. Observe que ele vai fazer citação às multidões que saíam para ser batizadas por ele, por João o Batista. E vai falar, raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Nós sabemos que esta expressão está associada a quem? Aos fariseus e saduceus que não estavam
com sinceridade e em arrependimento, e, por sua vez, não estavam em condições de submeter aquele rito batismal. Tanto é verdade que repete: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão. Ou seja, eram justamente esses religiosos. Vai fazer a repetição, uma vez mais cortada e lançada no fogo, indicando o estado de juízo ou de condenação, ao que lhe perguntava as multidões: que faremos, pois? Respondiam-lhes, então, aqueles que têm duas túnicas, repartam com quem não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos, faça o, o mesmo. Note que nós vamos observar, dentro daquela multidão, tem essa resposta. Agora, no versículo 16, respondeu João a todos, dizendo: a todos quem? Somente aos crentes? Aqueles crentes que eu digo que estavam se arrependendo, estavam se confessando seus pecados? Não. A todos, incrédulos quanto aos incrédulos. Numa referência àqueles dois grupos distintos religiosos, saduceus e fariseus, cuja expressão raça de víbora se refere justamente a estes religiosos. Mas Jesus, digo, João Batista fala de uma forma geral, o que respondeu a todos: eu vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, que não sou digno de desatar as correias das alpacas, e ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Ora, os saduceus e fariseus seriam batizados no fogo, no Espírito? Lógico que não, a não ser se eles se convertessem, se eles se arrependessem. Logo aqui, na verdade, indica que uns seriam batizados no Espírito e outros em fogo ou no fogo, porque nós sabemos que, pelo contexto, o fogo não tem nenhuma possibilidade de significar purificação. Ah, mas um renomado estudioso falou isto. Falou, mas quando você coloca dentro do próprio texto e contexto, não se encaixa, não faz sentido. E não é à toa que se repete uma vez mais que a sua palha tem a mão para limpar bem a sua eira e recolher o trigo ao seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Não é queimar em fogo inextinguível o crente, é o não crente. É aquele que não crê, que por sua vez, como descrente, não se arrepende, não se submete ao rito, porque não acata a mensagem da parte de Deus através de João ou Batista. Percebeu? Duas vezes apenas batismo no Espírito Santo e em fogo aparece na Bíblia toda. Estou logo adiantando. Duas vezes apenas. Citada por João Batista dentro de duas óticas. Da ótica de Mateus e da ótica de Lucas. Todavia, quando Marcos foca tão somente as pessoas arrependidas, ele não menciona o fogo. Porque nós sabemos que, pelo texto e contexto, se refere à condenação, nunca à purificação. E o texto é determinante, através do seu contexto imediato. Vamos para uma outra expressão, no outro evangelho. Note que quando João, o evangelista, vai mencionar o que nós temos em relação, está falando sobre o batismo, em relação ao fato. Será que João menciona batismo no Espírito Santo e em fogo? Já falamos a razão de Marcos não mencionar. Note que você precisa ler desde o primeiro versículo, tá, ok? Desse capítulo inicial, o primeiro. Vai lendo, 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 tudo bonitinho, vai se encaixando. Note que, quando chega no 33, João vai dizer: eu não o conhecia, não conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, ele me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer,
Esse é o que batiza no Espírito Santo. Observou que João, o evangelista, citando João o Batista, não acrescenta em fogo ou no fogo? Isto é significativo, por demais. Não é à toa que, quando nós vamos para fora dos evangelhos, o próprio Cristo Jesus nunca falou que os crentes seriam batizados no fogo. É o próprio Cristo. E eu sou seguidor de Jesus, assim como o irmão também o é. Porque no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Lucas, que foi conduzido, isto é, movido pelo Espírito Santo para escrever tanto o Evangelho de Lucas, que dentro daquele contexto ele coloca aquela multidão, grupos de crentes e descrentes, pessoas que seriam imersas no Espírito e pessoas que seriam imersas no fogo, mas fogo no sentido de condenação, de juízo da parte de Deus. Ele vai mencionar no versículo 5 algo importantíssimo quando menciona as palavras de Jesus. É fato que Jesus ele faz citação de João Batista. Tanto é que no versículo 4, para você se situar melhor, estando com eles, Jesus estava com os discípulos, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Olha o que Jesus disse. Você precisa crer nessa palavra de Cristo Jesus, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus não menciona vocês serão batizados no Espírito Santo em fogo ou no fogo. Ao contrário, porque ele sabia perfeitamente que ele rogaria ao Pai e os discípulos seriam imersos tão somente no Espírito, jamais no fogo, porque o fogo é de condenação, é um símbolo do juízo de Deus. Alguém vai dizer: ah, mas em Atos capítulo 2 menciona fogo. Ora, nós não podemos pegar um elemento fogo dentro de um contexto com outro significado e querer aplicar a este contexto dentro das palavras de Jesus. Não faz sentido, não é coerente. É, na verdade, algo sem nexo, porque nós sabemos que em Atos capítulo 2, quando ocorre o derramamento do Espírito Santo, aparece verdadeiramente o fogo. É um elemento, digamos assim, visível. E como tal, não significa purificação, ao contrário. É só a gente se reportar, por exemplo, ao Antigo Testamento. Na outorga da lei dada a Moisés, a gente vai observar alguns fenômenos que acompanharam o povo de Deus. A nuvem, o fogo. E qual era o símbolo do fogo naquele momento? Era símbolo da presença de Deus. Sem dúvida alguma, aquele fogo da parte de Deus, como um fenômeno visível, porque sobre cada um deles desceram línguas repartidas como, isto é, semelhante ao fogo, não era o fogo físico, no sentido dessa combustão, mas era algo semelhante na outorga, não mais da lei, mas do Espírito Santo, um feito extraordinário, cumprindo assim a profecia de Joel. Ele vai ter esse elemento fogo representando o quê? A presença de Deus no meio daquelas pessoas que provavelmente estavam no cenáculo.
Provavelmente. Termina por aí? Não. Eu citei quatro dos evangelhos, textos, uma em Atos. Vamos ainda atentar para o mesmo livro de Atos, sendo que desta vez no capítulo 10, porque é Pedro que vai nos ajudar nesse sentido. Note que quando o evangelho chegou aos gentios, e isso se deu mais ou menos 6 a 8 anos depois do Pentecostes, não foi na semana seguinte, meus irmãos, não foi no mês seguinte. Pelo contrário, 6 a 8 anos depois, o evangelho chega aos gentios e nós vamos observar toda aquela narrativa bíblica falando que foi na casa de Cornélio. Cornélio era um homem justo e temente a Deus, era piedoso, tinha um bom testemunho diante de toda a nação judaica. O próprio Senhor apareceu, né, a Cornélio, preparou tudinho, tem visão, tem sonho, etc e tal. Ou seja, Deus vai usando todos esses meios para fazer com que o evangelho chegue aos gentios. E note que lá na parte que começa a falar sobre o Espírito Santo, eu vou me deter aqui. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Observe que o recebimento do Espírito Santo se deu também aos gentios. E todos ficaram maravilhados. Mas quando você vai para o capítulo 11, que é uma explicação do 10, você vai se surpreender com que o próprio Pedro vai dizer, porque ele vai mencionar, para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui no versículos 15, 11 e 15. Logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Note que ele menciona no verso 16: lembrei-me então da palavra do Senhor. Qual Senhor? Do Senhor Jesus. Como disse, porque Jesus cita João. Jesus, ao se referir aos discípulos, não mencionou o batismo do Espírito Santo e em fogo. A Bíblia diz, está claro. Mas no versículo 16, faz citação de Jesus, mencionando João, falando: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. O próprio Pedro não vai usar a expressão e em fogo, porque ele sabia perfeitamente que a expressão no fogo se referia a um outro batismo destinado a quem? Aos incrédulos, aqueles que não se arrependem, etc e tal. E não é à toa que vai mencionar, portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que também dera a nós quando ao crer no Senhor Jesus. Eles receberam esse dom, que é o dom do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. É isso que a Bíblia ensina. A outorga do Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes. De modo que nós temos, até então, 6 passagens que vai mencionar o batismo no Espírito Santo, sempre se referindo a um grupo, digamos, de crédulos ou pessoas crentes, ou que vão crer, que vão se arrepender, etc e tal. E até o momento, a expressão batismo no Espírito Santo junto com em fogo, quando se refere à multidão, onde tem pessoas crentes e descrentes. Logo, o batismo do Espírito Santo se refere àqueles que serão, aqueles que vão se arrepender, e o batismo em fogo, aqueles que serão imersos nesse fogo inextinguível, porque não se arrependeram, etc e tal. Mas tem um outro texto, é o sétimo. Nós vimos 6 até agora.
É importante que a gente tenha essa noção do auditório, do texto e contexto. A gente precisa se agarrar à Bíblia. Seria desonestidade eu citar alguns autores renomados para reafirmar o que eu estou dizendo, porque é fato. Você está verificando com seus próprios olhos. O texto está sendo projetado, não tem para onde correr. O ônus da prova é de quem diz o contrário. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 12, 13. Pois em um só Espírito, pois no Espírito, em um só Espírito, a ideia é que é o batismo no Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Mais à frente, quando comparado aos quatro evangelhos e as duas menção em Atos apenas batismo no Espírito Santo e não em fogo, mais adiante, Paulo vai dizer na carta dele aos Coríntios e menciona tão somente esse batismo no Espírito. Quando fala batismo em um só Espírito, a gente precisa atentar que Paulo utiliza um recurso estilístico. Ele começa a dizer, porque o corpo é um, tem muitos membros, mas é um só corpo, um só espírito. Ou seja, ele vai enfatizando, etc e tal. Agora, nós temos uma problemática nesta versão, e eu vou mencionar e mostrar para vocês. Não é para favorecer o meu ponto de vista, mas para explicar, inclusive à luz do texto bíblico. Quando diz assim, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, a gente precisa fazer a indagação. Tá aí. Foi batizado no corpo, isto é, em um só corpo, ou batizado em um só Espírito? Vamos ao texto. Quando nós vemos aqui o batismo no Espírito, nós sabemos que a preposição en vai indicar que o Espírito, dentro da linguagem figurada, é o elemento no qual o crente é imerso. Entendeu? Esta preposição que foi traduzido em. Pode ser em, no, a ideia é a mesmíssima no português. Se eu falar batismo em água, batismo na água, eu disse duas coisas, utilizo duas coisas não, eu disse uma coisa utilizando palavras sinônimas, tá ok? Então, no texto grego, nós temos aqui essa preposição. En é batismo em um só Espírito, ou seja, batismo no Espírito Santo, somente. Todos nós fomos imersos. Mas quando você lê aqui em um só corpo, esse em um só corpo, a gente precisa entender que quando diz aqui que todos nós todos, fala, menciona o corpo, tem uma preposição eis. Tanto en como preposição e esta partícula eis vai indicar a finalidade. En, a proposição, indica em que vai ser imerso. Então, nós somos batizados no Espírito. Esse eis vai mostrar a finalidade. Qual é a finalidade dessa imersão no Espírito? É para sermos incorporados no corpo de Cristo, porque aqui faz alusão ao corpo de Cristo. Nós fomos introduzidos no corpo de Cristo, funcionalmente, inclusive com dons espirituais. Logo, uma melhor tradução, à luz do texto em grego koiné,
já que en indica o elemento, que é justamente o espírito, pneumati, eis vai indicar a finalidade, que é justamente, como eu acabo de dizer, ser incorporado ou ser introduzido no corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo vai mencionar tão somente o batismo no Espírito Santo. Ele não faz alusão ao fogo porque trata-se de crentes, pessoas que se arrependeram de etc e tal. A Almeida Corrigida Fiel, coloquei aqui, vamos ver como que ela traduz acertadamente, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Ou seja, você forma um corpo, você é incorporado no corpo, você é introduzido no corpo, e esse corpo se refere ao corpo de Cristo. Vou ver uma outra versão para que como é que ficou essa versão. Alguns são escravos, mas todos nós fomos imersos em um só corpo, por meio de um só espírito. Essa tradução aqui é falha. Por quê? Porque eu estou dizendo? Não, porque eu estou mostrando. Porque nós não somos imersos no corpo. Porque a preposição en indica que nós somos imersos no espírito e somos introduzidos no corpo. Volto aqui ao texto grego, vou me valer de um outro texto bizantino, para não ficar só num texto chamado crítico. Observe aqui, ó. Eis para o corpo, eis en soma. A finalidade é para o corpo, para ser incorporado no corpo. Agora, quando fala a imersão, se refere aqui, en, ou seja, no. Aqui tem eni, que é só ou somente, e pneumat. Logo, falo algo respaldado nesse elemento linguístico, gramaticalmente correta a colocação, e a gente faz esse ajuste, até mesmo fazendo correção, pasme, em algumas versões, porque as versões são boas, mas nem todas elas conseguem acertar todos os versículos. Daí a necessidade de você ter mais de uma versão em língua portuguesa. De repente, uma versão mais antiga, ou quem sabe a Almeida Corrigida Fiel, uma NVI, uma Bíblia Católica, já vai lhe ajudar a ver alguns detalhes e algo precisa chamar a atenção. Porque se um texto diz uma coisa, uma versão, e a outra diz outra, as duas não podem estar certas. Alguma coisa está fora do lugar. É aí que entra a interpretação e a necessidade de conhecer os textos originais. Ah, mas eu não sei, você vai dizer, mas eu estou aqui para explicar. Estou aqui para mostrar. Muito mais do que falar e alguém dizer, ah, ele disse. Eu mostrei, eu expliquei. Ah, eu não entendi isso. A gente pode fazer um vídeo explicando com mais detalhes. Mas vocês observem que, em resumo, todas as vezes que se refere à imersão no Espírito, é sempre destinado àqueles que se arrependem, que confessam os pecados, àqueles que figuram nos salvos. E já a expressão em fogo, tão somente refere-se às pessoas que não se arrependem, que não confessam os pecados e que, por conta disto, estarão no estado de condenação, e o fogo é um elemento de juízo da parte de Deus.
Eu espero que tenha contribuído, ajudado, porque o objetivo do Cantinho Teológico nunca foi polemizar, mas explicar, refletir sobre a palavra de Deus, mas sempre se respaldando nos textos em grego, em hebraico, para mostrar aos irmãos o que de fato consta nesses manuscritos, quer sejam textos receptos, o crítico, bizantino, majoritário, etc. e tal. O importante é a gente conferir, porque isso nos ajuda bastante. Porque a gente não pode decidir tirando para o ímpar, pá, ímpar, dou assim, já. Nada disto. A gente tem que levar com seriedade. E muito mais do que consultar estudiosos, coisa que eu faço com frequência. Mas é ver se faz sentido aquilo que está sendo dito, se corroborou com o entendimento adequado dentro do texto e contexto. Que Deus possa nos abençoar ricamente e que a gente possa cada vez mais e mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.